Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus seja conosco em mais um dia de encontro, de estudos do Evangelho do Mestre. Hoje, em especial, retomando os estudos do nosso livro Paulo Estevão, obra querida, sempre inspiradora, sempre portadora de lições valiosas para todos nós e a qual nós já estamos nos aproximando aí do seu final, no seu antepenúltimo capítulo, né? Mais propriamente no capítulo 8º da segunda parte do livro, que tem por título O Martírio em Jerusalém. Pois bem, meus amigos, antes que a gente inicie aqui os nossos comentários singelos, o resumo também que a gente vai fazer destacando os principais pontos do capítulo, nós vamos aqui fazer a nossa prece de início, rogando ao alto o amparo e a proteção indispensáveis para as tarefas desse gênero, porque sem o concurso amigo, fraterno, dos nossos bondosos guias e benfeitores, a nossa dificuldade seria ainda maior, o proveito dos estudos seria também menor e, portanto, jamais podemos de pedi-los a ajuda, a participação conosco pelo caminho da inspiração, pelo mecanismo mediúnico da inspiração, nessas iniciativas de estudo e de divulgação da doutrina. Então, façamos juntos a nossa prece de início. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que tanto nos amparam e nos protegem, rogamos ao alto nesse instante o amparo e a proteção de que necessitamos ao iniciarmos os estudos e comentários do capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo Estevão. Livro esse, mestre, que nos remonta aos primórdios do cristianismo no mundo, as tarefas e trabalhos dos pioneiros que permitiram que o Evangelho chegasse até os nossos dias atuais, enfrentando duras privações, testemunhos dificílimos, e no qual tiveram muita coragem, muita fibra, a proteção do alto, mas que tiveram, sobretudo, muito mérito pessoal, ao se esforçarem na renúncia extrema, no sacrifício extremo, para que o vosso Evangelho fosse divulgado, fosse defendido, não fosse, mestre, distorcido. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que derrame suas bênçãos generosas sobre todos, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que o vosso amor e a vossa bondade guie, ilumine, console o coração de todos. Continue, mestre, a amparar os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aos nossos irmãos que desencarnaram recentemente, concedendo a todos o acolhimento, a instrução, o socorro no mundo espiritual, no seu processo de retorno à verdadeira pátria. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o singelo estudo, na santa paz do Senhor, que assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje, como dizíamos, vamos estudar, comentar, dentro dos recursos que nos são aqui possíveis, porque essa obra é repleta de lições que às vezes a gente vai se aperceber ou vai conseguir aprofundar nelas daqui a algum tempo, tamanhas lições e significados contidos em cada capítulo desse. E, portanto, vamos ver aqui o capítulo 8º, que é o Martírio em Jerusalém, intitulado por Emmanuel. Pois bem, esse capítulo nos faz lembrar, meus irmãos,
de um trecho do Evangelho do Cristo, que consta nas anotações de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Portanto, um dos trechos, uma das instruções contidas no Sermão do Monte, no qual Cristo dizia: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não sairás, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esse trecho do Evangelho de Mateus, vez ou outra, é estudado por nós lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados que são misericordiosos, e lá no item 6, se eu não me engano, existe essa citação do Evangelho de Mateus e os comentários de Kardec, nos falando sobre a reconciliação com os adversários. Mostrando para a gente, meus irmãos, que enquanto tivermos tempo, enquanto estivermos a caminho, com aqueles que nos são desafetos, seja aqueles a quem ofendemos, ou aqueles que não nos compreendem, aqueles a quem prejudicamos, que busquemos a iniciativa da reconciliação. Não esperemos, porque às vezes a espera pode fazer com que a oportunidade seja perdida. O tempo passa, o adversário deixa de estar conosco a caminho, ou seja, deixamos de ter a oportunidade de reconciliar, de estar com ele, às vezes a gente desencarna, o adversário desencarna, e aí o problema é mais complicado. Por quê? Conforme nos ensina a doutrina dos espíritos, a morte não nos livra da presença do inimigo, pelo contrário, concede a ele a vantagem da invisibilidade. E aí, muitas vezes, nascem problemas obsessivos, ódios que varam aí existências, encarnações, e que, devido à falta de iniciativa nossa, poderiam ter sido resolvidos lá atrás. Esse capítulo dessa obra nos mostra Paulo cumprindo essa recomendação do Cristo e todas as dificuldades associadas a ela. Portanto, meus irmãos, as iniciativas de reconciliação não são fáceis. E esse capítulo nos mostra isso. Normalmente vão nos pedir muito sacrifício, vão nos pedir muita renúncia, vão nos provocar dores e muitas dificuldades, mas nem por isso devem deixar de ser procuradas. Não é fácil a reconciliação, e mesmo que nosso adversário não compreenda e aceite, como é o caso aqui dos judeus procurados por Paulo lá no Sinédrio, não devemos deixar de buscá-la. As dificuldades e dores são proporcionais às injúrias que provocamos. Portanto, Paulo iria encontrar ali um ambiente extremamente hostil. Sofreu 2 tentativas de assassinato dentro do Sinédrio, nas 2 oportunidades em que lá esteve, e que, devido às providências divinas, devido aos planos que o Cristo tinha para a vida dele, não foram consumados. Ou seja, entretanto, ele foi açoitado, foi preso, foi humilhado, tal como ele mesmo havia provocado há mais de 20 anos atrás, quando da perseguição aos cristãos, quando ele, portanto, plantou a semente do fanatismo, a semente da incompreensão religiosa, ou seja, ele, naquela hora, colhia do mesmo mal que ele praticou em outras circunstâncias, ainda sem o conhecimento do Evangelho, e julgando, naquela oportunidade, que defendia Moisés com todas as forças disponíveis. Ou seja, assim acabou utilizando-se de meios que não deveria. Se nos batem uma face, devemos oferecer a outra, o que significa não respondermos à violência com violência. E, portanto, Paulo comparece em Jerusalém, não responde a nenhuma violência recebida com qualquer desejo de vingança,
com qualquer outra investida violenta àqueles que o perseguem, que o juriam, que o ferem, que o prendem, cumprindo a recomendação do Cristo de que nós não deveríamos, frente às ofensas recebidas, responder com a mesma moeda. Não deveríamos, portanto, deixar de querer a reconciliação, não deveríamos desejar o mal àqueles que nos ofendem, não deveríamos responder à violência com outra violência. Mas também, meus irmãos, Jesus nos ensina que não devemos oferecer o pescoço para ser cortado. Podemos e devemos nos defender, como Paulo fez também nesse capítulo. Ou seja, inicialmente ele achou que ali seria o martírio final dele, dando seu último testemunho de amor a Jesus e à causa do Evangelho. Entretanto, meus irmãos, pouco depois ele percebe que ele deveria trabalhar pela divulgação do Evangelho, pela vitória das ideias de Jesus, enquanto tivesse forças e condições. E assim que ele se apercebe, que o seu coração se convence disso, ele passa a utilizar-se de mecanismos de defesa, sem violência, para que ele tivesse a sua vida e a sua integridade física preservada e pudesse, conforme ele havia planejado e conforme o próprio Cristo havia manifestado, ir até Roma, até o centro do império, para que lá também divulgasse o Evangelho, acendesse a esperança nos corações dos cristãos que lá já habitavam e assim cumprisse um antigo sonho de levar o Evangelho na maior extensão territorial possível. Tanto é que em Roma ainda ele consegue ir até a Espanha divulgando o Evangelho, conforme nós vamos ver no próximo capítulo. Pois bem, meus irmãos, nesse capítulo ainda, nós vamos observar que Paulo aproveitava todas as oportunidades e o tempo que tinha para o trabalho do Evangelho. Não se impressionava com autoridades efêmeras, dando testemunhos preciosos. Ou seja, ele vai estar aqui na presença de oficiais romanos, de 2 governadores romanos, do próprio rei da Palestina, que havia sido investido nessa autoridade pelos romanos, e nada disso o impressiona. Nada disso faz com que ele deixe de ter coragem, de ser sincero, não se envergonhe do Evangelho, e pelo contrário, junto deles, dá testemunhos valorosos e decisivos que vão fazer a diferença para ele em seus próximos passos, em suas próximas tarefas evangélicas. Sempre que tinha tempo, escrevia às igrejas. Portanto, nós vamos ver nesse capítulo novas epístolas nascendo. Especialmente nos 2 anos que ficou preso em Cesareia. Inspirava e instruía aos companheiros cristãos, como aconteceu com Lucas. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver também que Lucas vai ter um papel muito importante, cada vez maior, nos trabalhos cristãos, junto a Paulo, daqui até o fim da vida dele. Nós vamos ver, ao passarmos pelo capítulo, a descrição, por exemplo, de 2 obras que compõem hoje o Novo Testamento, que são o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, como que eles nasceram a partir das experiências e das situações vividas por Paulo e por Lucas, descritas nesse capítulo do livro Paulo Estevam. Bom, meus irmãos, partindo aqui para a nossa obra, ou seja, após essa visão geral do conteúdo do capítulo, a gente, de maneira aqui a sermos didáticos, a dividirmos um capítulo que é extenso e que, portanto, nós temos até dificuldade de resumi-lo e de comentá-lo nesse tempo que dispomos, de cerca de 1 hora, a gente observa aqui que o capítulo teria 7 partes. Uma divisão singela feita aqui por nós, com fins exclusivamente didáticos. Essas partes, meus irmãos, seriam o seguinte: primeira, reconciliação com Tiago, filho de Alfeu, e novas percepções, seja de Tiago e seja da própria vida, e em torno dos galileus também, dos apóstolos de Jesus. Segunda parte, nós chamamos aqui como primeira ida ao Sinédrio e tentativa
pelo Sinédrio de ridicularizar o cristianismo e também ali uma passividade proposital dos líderes do Sinédrio para que houvesse uma confusão violenta e que ceifasse a vida de Paulo. A terceira parte desse capítulo é um reencontro que Paulo teve com sua irmã, Dalila, e com o filho dela, Estefânio, que vai se afeiçoar ao tio, que vai ter por ele um olhar de muito carinho e respeito, de muito interesse pelas suas ideias, e justamente esse jovem vai ter um papel decisivo para poupar a vida de Paulo, prevenindo e a um oficial romano de um atentado que se planejava no Sinédrio. A quarta parte é a segunda ida de Paulo ao Sinédrio, quando ele teve uma oportunidade de falar em torno do cristianismo, que não foi permitida a ele na primeira ocasião, e nova tentativa de assassinato de Paulo. A quinta parte é uma visita pessoal de Jesus, uma breve fala do Cristo direcionada a Paulo, que vai ser decisiva para ele, vai ali lhe trazer novas forças, novas energias, novo ânimo. A sexta parte, meus irmãos, é a transferência de Paulo para Cesareia. O encontro dele e as conversas que ele teve com 2 governadores romanos, episódios dignos de destaque, exemplos que Paulo nos deixa aqui, tanto especialmente junto ao primeiro, de nome Félix, depois junto ao segundo governador, a presença dele, a presença de Herodes Agripa II, visitando no cativeiro, lá na prisão em Cesareia, e as lições que ele vai transmitir também a Herodes Agripa. E, finalmente, o nascimento do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver também. Por último, meus irmãos, nós vamos ter a transferência dele para Roma, e aqui uma parte cheia de emoção e de lições valiosas, seja na despedida que foi feita pelos cristãos, especialmente por Tiago, filho de Alfeu, Tiago menor, nas praias de Cesareia, quando ele embarcava para Roma, seja também nas percepções de Lucas e numa ponderação decisiva que Paulo faz junto a ele. Então é uma parte repleta de emoção e também de lições significativas para a gente dentro desse capítulo. Pois bem, meus irmãos, vamos agora examinar cada uma dessas partes num esforço aqui de síntese, de resumo, e que, evidentemente, conforme a gente já manifestou em outras oportunidades, não substitui a leitura da obra. Quem dera, né? Nós não temos aqui a condição de reportar toda a beleza, toda a descrição trazida aqui com tanto brilhantismo por Emmanuel, dentro da sabedoria superior que ele possui. Portanto, meus irmãos, chegando aqui no início do capítulo 8º, nós temos essa primeira parte que é a reconciliação com Tiago. Emmanuel começa nos dizendo que Paulo chegou até Jerusalém, mas antes até mesmo de ir até a igreja, a casa do caminho, ele encontrou-se pessoalmente com Tiago, porque o próprio Tiago havia recomendado que antes que ele lá se apresentasse publicamente, que eles tivessem um encontro reservado, particular, porque Tiago precisava dizer-lhe algumas coisas. E, de fato, a impressão de Paulo foi totalmente diferente. Ele, que trazia consigo um estereótipo de Tiago, impressões vindas do passado, da ligação de Tiago ao judaísmo e, portanto, o que seria uma incompreensão de Tiago em relação ao Evangelho, Paulo vai desfazer completamente aquela impressão. Tiago apareceu cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia por sua pessoa.
que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. E aí, meus irmãos, inicia-se o diálogo entre eles. Tiago esclarecia que as perseguições haviam recrudescido, haviam aumentado em intensidade, tal como ocorria na época de Paulo à frente do Sinédrio. Perseguições essas que recaíam sobre os cristãos e até mesmo sobre os seus descendentes. Perseguições que iam, às vezes, levavam à morte dos perseguidos, ao exílio deles, à expoliação dos bens, que recaíam sobre os seus descendentes. Enfim, era uma onda fortíssima que havia reiniciado em Jerusalém e seus arredores. E, portanto, Tiago comentou com Paulo que essa perseguição objetivava também trazer Paulo novamente para que ele fosse preso e executado. Entretanto, segundo Tiago, devido às suas constantes intervenções junto aos judeus que lhe eram mais próximos, ele havia conseguido atenuar aquela pena, de maneira que Paulo deveria somente comparecer em Jerusalém e estar junto de 4 homens que haviam feito um voto sacerdotal, pagando-lhes os preços do ritual religioso e acompanhá-los também no grande templo dos judeus, no templo de Salomão, lá no Monte Moriá. E aquilo, meus irmãos, claramente era uma tentativa de quê? De ridicularizar o cristianismo. Paulo percebeu aquilo com muita clareza e falava com Tiago. Depois de muito relutarem, explicou Tiago: desejam os israelitas que paguem as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. Pensei que o Sinédrio ia querer minha morte, disse Paulo. Olha, sei o quanto que isso te repugna, e contudo insisto para que acedas, não por nós, mas pela igreja e pelos que de futuro nos hajam de secundar, de continuar nossa obra. E aí, meus irmãos, Paulo, que tinha muita percepção, falava com Tiago. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a criança de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. E aí vem a fala de Tiago que nós não podemos deixar de mencionar. A partir da qual Paulo iria fazer um novo conceito daquele grande apóstolo do Cristo. Olha, Paulo, compreendo tua justa aversão. O Sinédrio com isso pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues assim. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para aceder ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicada aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Então, meus irmãos, aquilo ali era uma palavra cheia de sinceridade,
Tiago falava de coração aberto para Paulo e, de fato, Paulo viu que era a expressão da verdade daquele coração que já encontrava-se velhinho como o dele. Vendo que Jesus destinava a ambos tarefas diferentes, mas com o mesmo teor. A vitória do Evangelho, destinada a Paulo, era junto aos gentios, a tarefa do Evangelho. Já para Tiago, era junto aos judeus. Com todo o seu fanatismo, com todas as suas cerimônias exteriores de fé, mas aos poucos Tiago ia ali também plantando a semente do Evangelho, atendendo aos necessitados e mantendo o funcionamento da Igreja do Caminho. A primeira igreja cristã do mundo que atendia a tantas pessoas, a tantos acolhia, como aconteceu há anos atrás com Estevão, com o próprio Paulo, enfim, com cristãos numerosos que aquela casa havia atendido. O convertido de Damasco entreveu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. E, portanto, meus irmãos, essa foi a percepção de Paulo. Tanto é que ele concorda com o pedido de Tiago, comparece ao templo na forma que foi pedida. As despesas foram pagas pela Igreja do Caminho, que era uma despesa expressiva para a qual Paulo não tinha recursos. E, entretanto, o que é que se observou? E aí vem a segunda parte do capítulo. Nessa primeira ida de Paulo ao Sinédrio, ele comportava-se com extrema humildade. Nada discutia, não respondia às ofensas, mas cumpria calado o voto lá dos narizeus que foi pedido a ele, né? E com isso ele percebia que, entretanto, a animosidade crescia a cada dia. E tudo aquilo que acontecia agora com ele, a violência crescente, as perseguições crescentes dos judeus, repetiam o quadro que ele havia presenciado junto de Estevão alguns anos atrás. Tanto é, ele percebia tudo aquilo e comentava Emmanuel para a gente da seguinte forma: entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas lembranças, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Então havia uma enorme coincidência. E aqui, meus irmãos, um detalhe interessante, que quando Emmanuel comenta para nós de que o que acontecia com Paulo era 20 anos após os fatos ocorridos com Estevão, nós, portanto, conseguimos aqui nos situar no tempo. Porque, vez ou outra, Emmanuel faz alguma referência cronológica nessa obra. E quando ele nos fala que há 20 anos atrás Estevão havia passado por aquela situação, e como lá atrás o sacrifício de Estevão se deu no ano 36 da era cristã, nós, portanto, concluímos que a gente encontra-se aqui no ano 56. E, portanto, faltavam 14 anos para que ocorresse a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, após uma revolta dos judeus contra o domínio romano. E que, inclusive, seguiam, confirmavam uma predição do próprio Cristo. Quando dizia, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, no versículo 34, o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e não quiseste? E mais à frente, no capítulo 21 do mesmo Evangelho de Lucas, nós temos: e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse o Cristo: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, era o ano em que a gente se encontrava aqui, quando esses episódios ocorrem e acontecem com Paulo. Uma perseguição muito semelhante ao que havia ocorrido com Estevão. E aquilo, toda aquela confusão caminhava ali claramente para a morte de Paulo. Ou seja, as autoridades do Sinédrio propositalmente deixaram que a violência campeasse dentro do templo para que ele fosse ali assassinado, sem responder a um julgamento, sem ter direito de defesa nem nada. Mas, percebendo o que iria acontecer, Lucas procurou um oficial romano, de nome Cláudio Lísias, e ele entrou ali com uma tropa dentro do Sinédrio, apartando Paulo, evitando que ele fosse, portanto, ferido de morte, fosse assassinado dentro do templo. Nesse instante, meus irmãos, quando ele saía do Sinédrio, ele pediu ao oficial romano, que percebeu ali a nobreza de sua fala, de sua conduta, que ele dirigisse a palavra ao povo. E, portanto, sob proteção militar, ele começa, já fora do Sinédrio, mas ainda no meio da massa popular, a discorrer em torno do Evangelho. A falar com todo o sentimento e sinceridade em torno de suas crenças, do aprendizado dele, do Evangelho do Cristo, o que foi significativo para muitas pessoas que o ouviam, inclusive para o próprio romano Cláudio Lísias, que já tinha no seu coração uma gratidão por Jesus, por favores, por uma cura, enfim, por algo que havia recebido em nome do Cristo por intermédio dos apóstolos, e ele, portanto, escutava cada palavra de Paulo com muita atenção. Tanto é que haveria de ter dali por diante um papel decisivo para preservar a vida de Paulo e encaminhá-lo até Cesareia. E aí, meus irmãos, conta ainda que o povo judeu, numa certa altura ali da fala de Paulo, não se conteve. Começaram a tirar seus mantos e a rodar os mantos ali naquele chão poeirento, de maneira que estabelecesse ali uma grande nuvem de poeira, né? Para quê? Exatamente para que a confusão prevalecesse e pudessem atacar a Paulo. E aí a gente observa como que a multidão dos judeus da época tinha esses impulsos de violência, e aí a gente percebe também como que nós, enquanto humanidade, já progredimos. Porque a gente não pode esquecer, meus irmãos, que talvez muitos de nós compunhamos essas sociedades da época. E quando a gente avalia a conduta de um povo ou de outro da antiguidade, seja dos judeus aqui dessa época, seja mais tarde, anos e séculos depois, com as distorções sofridas pelo Evangelho de Jesus, pela Igreja de Roma, a gente deve se lembrar que talvez nós precisamos ter muito cuidado ao condenar, porque possivelmente nós fomos os artífices dessas mazelas, desses erros, participamos de atitudes infelizes como as que esses livros, esses romances nos narram, e os próprios livros de história também. Ou seja, considerando que somos viajantes no tempo e no espaço, e que possivelmente já vivemos na própria terra, governada pelo Cristo, muitas outras encarnações, nós precisamos olhar para o passado, não com ares, com instinto, ou seja, com iniciativa de condenação, mas de análise, de aprendizado, para que a gente não repita no presente erros que nós possivelmente participamos no passado remoto ou mais próximo. E, portanto, meus irmãos, Emmanuel continua nos dizendo
que ele foi levado por Cláudio Lísias e a tropa que o obedecia até a Torre Antônia, que era a fortaleza romana em Jerusalém, e ali ficaria ele escoltado, preso, aguardando uma nova definição dos romanos sobre o que seria feito com ele, ou seja, ele iria a um novo julgamento no Sinédrio, seria libertado, enfim, eles iriam analisar melhor a situação dele. Conta, portanto, Emmanuel, daqui por diante, que Cláudio Lísias começou a conversar com os elfos, que eram um dos encarregados ali dos prisioneiros na Torre Antônia, e, a princípio, Paulo simplesmente foi deixado ali preso sem maiores considerações. Entretanto, meus irmãos, em uma das oportunidades que ele teve, quando ele seria açoitado pelos guardas que não conheciam a sua vida pregressa, não sabiam que ele estava ali preso por um motivo religioso, que não havia cometido crime nenhum, ele mesmo percebeu-se que deveria esforçar-se em continuar trabalhando pelo Evangelho. E o que ele faz? Ele fala com os guardas romanos, numa linguagem nobre, de que será que eles tinham direito de açoitar um cidadão romano? Portanto, ele invoca a cidadania romana para que recebesse outro tratamento ali no cárcere, tivesse sua integridade física preservada e esse recurso lançado por ele, de fato, fez efeito. Eles passaram a tratá-lo de outra forma, com muito mais consideração, sem açoitá-lo, sem privá-lo de água, de comida, como normalmente se fazia aos prisioneiros comuns. Nessa parte do livro, meus irmãos, relata Emmanuel para a gente que ele recebeu a visita de Dalila, sua irmã, que havia convivido com ele muitos anos atrás, antes dele tornar-se cristão, havia partilhado com ele os sofrimentos que ele sofreu lá quando da morte de Estevão, do término do noivado de Abigail, e que, portanto, seguramente haviam cerca de 20 anos que não se encontrava com ela. E aquele reencontro foi ao mesmo tempo agradável ao seu coração, como também uma oportunidade de testemunhar o Evangelho, não somente junto a ela, que não compreendia ainda, mas principalmente junto ao filho dela, seu sobrinho, Estefânio, que teve diante de Paulo uma postura de muito respeito, que o ouviu com muita atenção e que seguramente se simpatizava com a causa do tio. Tanto é que ele depois foi importantíssimo numa iniciativa para prevenir um novo atentado do Sinédrio contra a vida de Paulo. Passada essa visita, eis que Cláudio Lísias e o outro romano, outro tribuno romano de nome Zelfos, decidem levar Paulo a um segundo julgamento no Sinédrio. Entretanto, meus irmãos, dessa vez, lá foram com ele escoltando. Ou seja, Paulo entrou no Sinédrio e a escolta militar permaneceu atenta do lado de fora para que interferisse em caso de necessidade, em caso de ameaças à vida do apóstolo. Conta, então, nesse ponto Emmanuel, que naquela nova oportunidade no Sinédrio, onde Paulo já ia para um julgamento e não para cumprir um ritual que na verdade era uma farsa, agora ele ia para julgamento e, portanto, teve a oportunidade de falar, ele não perdeu essa oportunidade. E, pelo contrário, falou em torno do Evangelho com o sumo sacerdote, com os judeus ali presentes, com toda sinceridade, mas ao mesmo tempo sem estar com seu coração ali violento, com ódio dos judeus, nada disso. Entretanto, ali, rapidamente, ele percebe que uma nova tentativa de assassinato seria feita contra ele. E, portanto, novamente os judeus permitem uma confusão generalizada dentro do templo, mas dessa vez, rapidamente, a escolta militar entra dentro do Sinédrio, fazendo algo incomum para aquela época,
porque normalmente os romanos não interferiam em assuntos religiosos dos judeus. Tanto é, o que a gente se lembra, por exemplo, do julgamento do Cristo? Qual foi a postura de Pilatos? Lavou as mãos. Assim, os romanos normalmente faziam diante das confusões do fanatismo religioso dos judeus da época. Eles permitiam que eles livremente exercessem suas tradições, exercessem lá os seus códigos de conduta, os seus rituais religiosos, e normalmente não interferiam naquelas situações, a não ser quando elas representavam uma ameaça ao domínio político e militar romano na Palestina. E naquela oportunidade, o romano, o tribuno, o oficial romano Cláudio Lísias, quebra com essa regra, entra com uma guarnição dentro do Sinédrio para tirar Paulo dali de dentro. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto. Mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que esse trecho do livro ilustra para a gente uma tensão crescente e contínua entre os romanos dominadores e os judeus na qualidade de dominados, que não tinham, portanto, naquela época, autonomia política e nem militar. Era um povo dominado pela força militar romana. E aquele clima estava em constante ebulição. Tanto é que muitos dos contemporâneos de Jesus achavam que ele seria um novo revolucionário judeu, para tentar libertar o povo judeu do domínio romano, ao passo que Jesus dizia: meu reino não é desse mundo. E aí a gente vê a tensão constante que existia entre dominador entre o povo dominador, os romanos, e o povo dominado, que eram os judeus. Tensão essa que vai, daí a poucos anos, fazer um levante de uma grande revolta dos judeus contra o domínio romano, que vai terminar como? Com a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito no ano 70, cumprindo a profecia que Jesus havia dito, de que não restaria pedra sobre pedra, e Jerusalém foi arrasada pelas forças romanas, que com aquilo ali também acabaram, né, com aquela revolta, aquele levante popular dos judeus contra a presença romana ali na Palestina. E, portanto, meus irmãos, Paulo, recolhido novamente ao cárcere na Torre Antônia, sentia-se muito abatido, fisicamente muito debilitado, devido às perseguições, às injúrias, aos açoites, às feridas, aos golpes recebidos, às pedradas, muito debilitado fisicamente, enfermo, e é nesse instante, preso no cárcere na Torre Antônia, que Jesus aparece junto de Paulo, naquela que foi a terceira aparição do Cristo. Relembrando aqui, a primeira foi às portas de Damasco, na conversão de Paulo. A segunda, meus irmãos, conforme nos narra Emmanuel também nessa obra, foi quando inspirou Paulo a escrever as epístolas. E a terceira foi agora, depois dessa segunda ida ao Sinédrio, de novos golpes, de novas perseguições sofridas, quando o mestre disse para ele da seguinte forma: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. E aí, portanto, novas forças foram recebidas por Paulo. Ele começou a restabelecer-se, a ficar muito mais bem disposto naquilo que certamente foi uma transfusão de energias, de fluidos, de revigoramento para Paulo, considerando que ainda havia um trabalho relevante e importante a ser feito por ele. E aí, meus irmãos, no dia seguinte, aparece Estefânio, seu sobrinho, revela para Paulo o atentado que se planejava em Jerusalém, no Sinédrio, no qual eles iriam de todo jeito assassinar Paulo e, se necessário, o próprio oficial romano Cláudio Lísias.
ou seja, eles arregimentavam ali uma série de pessoas, um grupo numeroso, para que fosse promovido um atentado. Aquela mesma notícia que Paulo recebeu e que pediu a Stefane que procurasse Cláudio Lísias, foi trazida alguns minutos depois por Tiago, procurando Cláudio Lísias, informando do mesmo atentado que se planejava e que fez com que ele, de fato, levasse aquele alerta a sério. E que não fosse, portanto, perdão, meus irmãos, e que não fosse, portanto, algo típico de um sobrinho de um condenado, e que, portanto, tinha ali uma razão de ser. Cláudio, então, planejou uma transferência sob a sugestão de Tiago. Foi Tiago quem sugeriu que Paulo fosse transferido para Cesareia, ao que Cláudio Lísias providenciou na madrugada daquele dia, através de uma grande escolta militar composta por 400 militares. E por aí a gente vê o tamanho dos efetivos militares que Roma mantinha, por exemplo, lá em Jerusalém, que não era, meus irmãos, a capital da província da Judéia. A capital era Cesareia. Ou seja, em Jerusalém havia mais do que 400 militares, porque eles não iam deixar a cidade desguarnecida. E, portanto, 400 militares, à meia-noite daquele dia, transferem Paulo de Jerusalém para Cesareia, para que lá ele fosse julgado e a sua situação avaliada pelo governador da província. Quando ele chega em Cesareia, e aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento desse capítulo, nós vamos ver que o governador de nome Félix providencia um novo julgamento para ele, manda vir algumas autoridades do Sinédrio, e aquelas autoridades iriam fazer de tudo para levar Paulo de volta para Jerusalém. Inclusive, eles planejavam repetir o sacrifício de Paulo exatamente como aconteceu com Jesus. Eles planejavam ali o seguinte, que Paulo andasse pelas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz nos ombros, fosse até o Monte da Caveira e lá morresse entre dois ladrões, exatamente como aconteceu com Jesus. E aí, meus irmãos, Paulo, portanto, passou por aquele novo julgamento em Cesareia. O governador Félix percebeu o número de seguidores cristãos que havia e o quanto Paulo era importante para eles, e tentou daí tirar uma vantagem pessoal. E aí Paulo deixou uma grande lição para nós, porque Félix dizia assim para ele: olha, vossa independência não seria coisa muito difícil de ser obtida, ou seja, a sua liberdade. Como assim? Perguntou Paulo. Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Que desejais dizer com isso? Perguntou Paulo. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais, de quantos hajam de funcionar no processo, estareis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. E, portanto, Félix ilustrava para a gente o que infelizmente acontece a muitas autoridades, que é usarem da autoridade para obterem ganhos fáceis, independente dos princípios, da moral, deixando tudo isso de lado. É lógico, meus irmãos, nós não poderíamos generalizar essa situação de forma alguma, porque há sempre em todos os campos da atividade humana, inclusive entre as autoridades, entre aqueles que detêm provisoriamente o poder, pessoas nobres, de caráter reto e de cujas ações nós devemos admirar. Mas, infelizmente, dada a condição inferior do nosso mundo ainda, um mundo ainda de expiação e de provas, os governantes vêm do seio do povo e, portanto, refletem vícios e dificuldades que as pessoas em geral também trazem consigo. E foi nessa hora que Paulo deixou uma lição valiosa para aquele governador romano e que se replica para a nossa atualidade.
Ah, agora percebo o que quer dizer. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere, a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que não lhe pertencem. Minha atividade seria então um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade, e eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. E com aquela advertência, Paulo, portanto, teve junto do governador Félix uma atitude de raiva da parte dele, por chamar-lhe a atenção, por tocar-lhe ali na sua proposta indecorosa, e antipatia essa do governador por ele, que iria crescer alguns dias depois, quando especialmente a esposa do governador teve por interesse de ouvi-lo. Ele então chamou Paulo para que falasse ali a ele, aos seus familiares, inclusive a esposa, e numa certa altura, quando ele falava em torno de evangelho, em torno das lições de Jesus, o governador interrompeu Paulo, dizendo que não precisava continuar, que ele continuasse falando outro dia, porque ele pessoalmente não acreditava em Deus. E aí veio uma nova fala de Paulo, cheia de coragem, sem medo, quando ele disse o seguinte: agradeço a delicadeza da vossa declaração, e todavia, senhor governador, ouso esclarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, tem medo do julgamento de Deus. E aquilo ali, meus irmãos, fez com que o governador, portanto, sedimentasse a antipatia por Paulo, esquecesse o caso dele, se desinteressasse de seu julgamento, de sua liberdade, mas ao mesmo tempo ele tinha um receio de persegui-lo, acreditando ser Paulo portador de poderes sobrenaturais. Então o que ele fez? Simplesmente deixou Paulo preso, como se isso fosse fazê-lo mal, mas pelo contrário. Paulo passou 2 anos preso em Cesareia, e nesses 2 anos ele escreveu diversas novas epístolas aos cristãos, às igrejas cristãs fundadas em diversas cidades do mundo antigo, e foi também durante essa prisão em Cesareia que ele, certa feita, encontrou-se com Lucas, que o visitava com frequência, e falou com Lucas o seguinte: olha, Lucas, eu sempre tive a vontade de procurar Maria e perguntar para ela em torno da vida do Cristo, das memórias que ela traz de Jesus, das lições que o Mestre deixou. Entretanto, eu me encontro preso e gostaria que você assim fizesse. E Lucas obedeceu. E daí, meus irmãos, nasceu o Evangelho de Lucas, que na verdade foi escrito por Lucas, mas foi contado por Maria. Então, quando a gente lê qualquer passagem do Evangelho de Lucas, nós poderíamos seguramente falar, sem medo de errar, que estamos lendo o Evangelho de Maria Santíssima. Que nossa Santa Mãe espiritual, aquela que foi a mãezinha de Nosso Senhor na terra, contou e narrou para Lucas. Lucas teve o papel de escrever. Bom dele que, feliz dele que foi lá procurá-la, enquanto ainda viva, para poder registrar lindíssimas passagens que só o Evangelho de Lucas tem, como algumas parábolas, se eu não me engano, a própria parábola do bom samaritano, acho que só tem no Evangelho de Lucas, além também das descrições da manjedoura, do Natal, do nascimento do Cristo, que Maria descreve de forma muito especial, porque eram as lembranças que ela, enquanto mãe, trazia consigo. Além disso, meus irmãos, durante aquele tempo, também Paulo sugeriu a Lucas que escrevesse o que acontecia aos apóstolos depois da morte do Cristo. E aí surgiu o livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas também escreveu e que hoje compõe para a gente o Novo Testamento.
Pois bem, meus irmãos, 2 anos se passaram, o governador Félix foi transferido por uma ordem imperial, chegou ali um novo governador na Judéia, de nome Pórcio Festo. Com sua chegada, ele foi então informado daquele prisioneiro ilustre que havia em Cesareia e estava indeciso sobre o que fazer com ele. Chamou as autoridades do Sinédrio para uma audiência de julgamento. E naquela oportunidade, Paulo então foi informado de que o Sinédrio faria de tudo para assassinar, para levar Paulo para Jerusalém e repetir com ele o sacrifício do Cristo. Foi quando então Paulo tomou a decisão de que, na condição de cidadão romano, iria apelar para o julgamento do imperador. E nesse dia de julgamento, antes, portanto, que o governador emitisse o seu parecer, a sua sentença quanto ao que seria feito com Paulo, e após o Sinédrio trazer ali o libelo, a acusação, e Paulo defendesse, Paulo imediatamente manifesta o desejo de apelar, de ser julgado pelo imperador romano, o que lhe foi concedido pelo governador Pórcio Festo. E, portanto, meus irmãos, ele preparou-se para aquela circunstância, o governador concordou, pediu a ajuda de Herodes, numa visita que Herodes fez até ele, Herodes Agripa II, para que o ajudasse na instrução do processo de transferência de Paulo para Roma. E foi quando Paulo, inclusive, teve a oportunidade de novamente falar em torno do Evangelho, cheio de coragem, sem temor, tanto junto ao novo governador, como junto ao próprio Herodes, deixando ali lições significativas de que nós, na qualidade de cristãos, devemos sempre ser coerentes com o Evangelho, independente de quem esteja conosco, independente da pessoa com quem nós estejamos conversando. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Dizia o Cristo: aquele que de mim se envergonhar e do meu Evangelho, também dele me envergonharei diante do Pai. E a postura de Paulo foi justamente ao contrário. Cheio de coragem, com a certeza da convicção que trazia consigo, deixou um testemunho valioso do cristianismo junto a Herodes, junto a Pórcio Festo, com todo o desassombro, sem qualquer medo. E aí, meus irmãos, a gente chega ao final do capítulo, que narra para a gente, no qual Emmanuel narra para a gente a despedida de Paulo de Cesareia. Inicialmente, conta para nós de que um centurião romano, de nome Júlio, foi incumbido de levar Paulo consigo, naquela galera romana, até o centro do império, até Roma. Júlio o tratou com todo carinho, com toda consideração, percebendo a grandeza daquele homem, muito diferente dos prisioneiros que normalmente ele levava. E é justamente a esse centurião romano que nós no Solar temos um carinho todo especial, porque ele, meus irmãos, em algumas oportunidades foi visto a ajudar e a trabalhar no nosso querido Solar, certamente por recomendação, a pedido do nosso querido patrono, Paulo de Tarso. Ele, vez ou outra, foi visto lá conosco, nos ajudando, nos instruindo, dirigindo a nossa querida fraternidade espírita. E foi justamente Júlio que o conduziu até a borda do mar, desalgemado, com toda a dignidade que ele merecia. Conta Emmanuel que naquela despedida, filas de velhos, de jovens e crianças aglomeravam-se junto dele a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício para despedir-lhe dele. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico,
tomou-lhe a mão direita e a beijou com muito carinho e respeito. E ali eles diziam: não vá, Paulo, não vá. Era o que os velhos, as crianças, os cristãos ali presentes lhe pediam. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável, que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traziam a quitação do seu débito com a alma do povo. E ali, meus irmãos, numa cena muito emocionante, muito linda, eis que numa certa altura o próprio Lucas, ali diante daquela emoção, daquela alegria, daquela despedida, cheio de amor fraterno, de alegria verdadeira, Lucas vira para Paulo e fala: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como esse. Registrarei nas minhas anotações o tanto que foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. E aí, meus irmãos, vem a manifestação de Paulo, que serviu de grande lição para Lucas e para todos nós, e que Emmanuel aqui nos traz. Não, Lucas, e com a qual nós vamos encerrar o nosso comentário. Não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Evangelho. Do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias de nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos reencontros com homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto aos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não tenham medo das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. E por último, disse ele ainda a Lucas o seguinte: por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. Isso Paulo, meus irmãos, dizia isso. Imagine nós atualmente, cristãos e espíritas. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos tremos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram, com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos.
E, portanto, meus irmãos, aqui encerra esse capítulo. Paulo inicia sua viagem, sua última jornada, que era em direção a Roma, na qual ele teria ainda grandes trabalhos, grandes tarefas a cumprir, conforme Jesus assim o desejava. E agora, meus amigos, chegando ao fim dos nossos estudos, façamos a nossa prece de encerramento e de agradecimento à bondade divina, para que elevemos juntos os nossos pensamentos ao alto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livra-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Que a bondade divina ampare, proteja e assista a todos. Até a próxima.